Olá, seja bem-vinda à nossa Masterclass 10 passos para aumentar a sua produtividade, te trazer uma vida muito mais equilibrada, muito mais feliz, com muito mais paz, alcançando todos os seus sonhos e os seus objetivos e colocando todas as áreas da sua vida em ordem. Sim, isso é possível. Eu sei que você ouviu muitas vezes de muitas pessoas que ou a gente tem sorte no amor ou a gente tem sorte no jogo, que não é possível ser feliz em todas as áreas da nossa vida. E eu estou aqui hoje para desmistificar isso para você, porque tudo isso são crenças. Mas antes de nós irmos para os 10 passos, eu quero me apresentar para você. Eu sou Manu Carneiro, tenho 37 anos, pertinho de completar os 38 quando gravo essa Masterclass para você. Eu sou baiana, apaixonada por café, apaixonada por cozinha, amo cozinhar para ver as pessoas felizes e como é importante a gente saber o que a gente gosta, quem a gente é e o que faz a gente feliz. Eu sou hoje líder em uma multinacional americana de cosméticos, sou palestrante, sou life coach, apaixonada por desenvolvimento humano e também treinadora comportamental, mentora de pessoas e negócios. E o meu amor pela produtividade apareceu num momento muito desafiador da minha vida. Sim, eu acredito que por trás de toda desgraça tem uma bênção. Bom, antes de te contar como surgiu o amor pela produtividade, deixa eu trazer uma história para você. Eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade para ajudar os meus pais. Então, eu sou filha de nordestino, nasci no interior da Bahia, passei muitas dificuldades na minha vida e a partir do desejo de ajudar os meus pais, eu comecei a trabalhar. Mas é claro que isso é disfuncional. Uma criança de 11 anos, ela não tem que trabalhar para ajudar os pais. Ela tem que estudar, ela tem que ser amada, ela tem que receber carinho, ela tem que ser direcionada para a vida pelos pais. E nada disso aconteceu comigo. A minha mãe passava por muitos desafios em seu casamento, o meu pai era alcoólatra e no meio de tudo isso estava eu, uma adolescente, começando a minha vida, programando a minha mente de que eu precisava trabalhar e trabalhar. A minha vida foi passando, eu me casei muito jovem e sempre trabalhando, acreditando que trabalhar muito, que trabalhar excessivamente era a saída da minha vida, era para aquilo que eu tinha nascido, acreditando que o trabalho dignifica o homem, acreditando que a gente só pode ficar rico e ganhar muito dinheiro se a gente trabalhar muito. Então essa programação mental em mim fez com que eu não aceitasse descansar, achar que descansar é estar errando, estar fazendo coisas erradas, achar que descansar ia reduzir as minhas chances de ficar rica, achava que descansar era algo de pessoas perdedoras e que eu era uma lutadora, que eu era uma governante, que eu era isso, que eu era aquilo e fui me rotulando sempre com questões voltadas para o trabalho. Fui mãe, sempre dividi a minha vida entre cuidar do meu marido, cuidar da minha filha e trabalhar. E mesmo cuidando do meu marido e cuidando da minha filha, era mostrando trabalho, cuidando da casa, cozinhando, lavando, passando, sempre colocando o meu corpo e a minha mente num estado de cansaço absurdo, acreditando que isso era normal. E hoje eu quero te dizer, que bom que você está aqui nessa Masterclass. Talvez você seja mãe, você seja uma mulher que também, assim como eu, está cansada, hoje não mais, mas que passou por esse cansaço. Talvez você seja uma mulher que tem essas mesmas crenças que eu tinha e por isso a sua vida está como uma corrida dos ratos, rodando o tempo todo, sem chegar a lugar algum e, para piorar a situação, trazendo um cansaço mental e emocional para você. Como treinadora comportamental e life coach, eu acredito verdadeiramente que nós precisamos alinhar todas as áreas da nossa vida para que nós possamos ter paz, leveza e sermos de fato produtivas. O meu método de produtividade, ele não é sobre fazer uma agenda, ele não é sobre fazer um checklist ou rotinas de sucesso, apesar de que tudo isso está incluído dentro do método MOP, que foi a minha maior realização profissional, porque é totalmente da minha autoria. O método MOP é mentalidade, organização,
produtividade e equilíbrio emocional. Então, como treinadora comportamental, eu acredito que esses 4 pilares te ajudam a ser muito mais produtiva e alcançar todos os seus sonhos. Mas voltando lá na história da Manu Carneiro, uma mulher que trabalhava muito, que se dedicava muito a tudo que se colocava a fazer, chegou um momento que esse vulcão, né, ele entrou em erupção. Porque ninguém, acredite, ninguém dá conta de trabalhar 12, 14 horas. Ninguém dá conta de fazer tantas coisas ao mesmo tempo. Ninguém dá conta de ser hiperprodutiva, hiperrealizadora o tempo todo, que é um sabotador que estava presente no meu dia a dia. Ninguém dá conta. Isso é adoecedor. Isso é um fator ansiogênico. E como especialista em neurociência, psicologia positiva e mindfulness, eu acredito que isso é uma programação mental extremamente negativa e que precisa de uma atenção sua para que seja reprogramado e você entenda que é possível ser produtiva, ter uma vida leve e realizar todos os seus sonhos. Então, no momento mais importante da minha vida profissional, onde eu tinha realizado o meu maior sonho profissional, no momento da minha vida em que eu tinha mudado para a casa dos meus sonhos, eu adoeci, eu tive um burnout violento, eu tive esse pico, né, de cansaço. Porque o teu cérebro, ele te desliga, ele tem te dado muitos sinais do seu cansaço, mas você não observa esses sinais. E talvez você continue nessa sangria desatada de fazer as coisas desordenadamente, acreditando que isso é normal. E o meu cérebro vinha dando muitos sinais para o meu corpo de que eu estava esgotada e eu não ouvia esses sinais. Aliás, eu ouvi, mas eu continuei naquela rotina desenfreada, naquela sangria desatada, naquele trabalho excessivo, sem descanso, sem desconectar-me do trabalho, porque não adianta você estar deitado no sofá e a sua mente está insana, né, ali se movimentando, pensando milhões de coisas o tempo todo, porque você não vai descansar. Então, no método MOP, eu ensino para as minhas alunas que não basta deitar no sofá para descansar o corpo. É preciso estar presente, meditar, respirar, se conectar com o aqui e agora para que haja um descanso da mente. Então, nesse processo que seria um momento de maior alegria na minha vida, eu passei por um momento de mais dor na minha vida. Então, eu tive um esgotamento físico e mental. Eu fiquei 3 meses, né, entre crises de pânico, fobia social, crise de ansiedade, sintomas de ansiedade, emagreci 7 quilos, perdi a minha alegria de viver e eu precisei de muito afeto, muito amor, muito carinho para que eu pudesse me levantar. E quando eu me levantei, eu entendi que eu precisava reordenar a minha vida. Eu precisava colocar a minha vida em ordem para que eu pudesse, de fato, viver uma vida plena pela qual eu tinha lutado a minha vida inteira, porém da maneira errada. E quando eu falo para você de maneira errada, é porque nós não sabíamos a forma certa de fazer. Talvez você, como eu, seja de uma geração onde a gente foi ensinada, como eu fui ensinada pela minha avó, pela minha mãe, que tinha que ser assim mesmo, que a gente tinha que trabalhar muito. Então, hoje eu quero te ensinar a maneira certa de fazer, para que você ensine os seus filhos a maneira certa de fazer, para que você tenha sucesso, paz, prosperidade e leveza na sua vida. Saindo do burnout, eu decidi criar o método MOP para ajudar milhares de mulheres que são mães, empresárias, empreendedoras, trabalham fora, cuidam de suas casas e às vezes não sabem como encontrar esse equilíbrio, às vezes não sabem como gerar produtividade dentro da sua equipe de trabalho, às vezes não sabem como pedir ajuda, que é algo tão difícil, principalmente para as mulheres que são dominantes de perfil comportamental, e isso a gente também trabalha dentro do método MOP, esse entendimento de qual é o seu perfil e como o seu perfil, ele flui, ele funciona dentro dessa área da produtividade. Então hoje essa é a minha missão, ensinar mulheres a terem produtividade, gestão do tempo, organização, uma mente equilibrada, um equilíbrio emocional, até para lidar com os reveses da vida que muitas vezes afetam a nossa produtividade. Tudo isso eu ensino hoje dentro do método MOP. Eu amo essa missão de treinar pessoas, ser treinadora comportamental, creio que é a minha profissão preferida, direcionar pessoas para a vida, para as grandes realizações que ela deseja, é a minha missão. E por isso, hoje eu estou aqui para trazer para você os 10 passos que eu acredito que são mais importantes para você ser uma pessoa
altamente produtiva. Bora lá? Então, o primeiro passo para ser uma pessoa muito mais produtiva é o autoconhecimento. Autoconhecimento é o ponto de partida. Eu só posso lidar com aquilo que eu conheço. Então eu preciso me conhecer profundamente. Muitas pessoas me perguntam, Manu, qual a diferença entre preguiça e procrastinação? A preguiça é aquela hora que você tá deitada no sofá e você tem uma pia de louça para lavar e você fala, ai que preguiça, detesto lavar louça, não vou agora não, vou deixar para depois. E a procrastinação é quando você enxerga a pia cheia de louça e você diz assim, nossa, eu vou lavar essa louça, ah não, lembrei, eu tenho que molhar a grama, ah não, lembrei que eu tenho que responder o WhatsApp. Então na procrastinação você inventa uma outra coisa para fazer para não fazer aquilo que você de fato precisa fazer. Lembrando que todos os aspectos ligados à procrastinação, eles são quase 100% emocionais. Então nós temos hard skills e soft skills. Hard skills são competências técnicas. É saber fazer uma agenda, é saber fazer uma planilha dos seus horários, das suas finanças. Também trabalhamos muito isso dentro do Método MOP, que é um curso super completo. Por quê? Porque ali eu vou te ensinar a fazer uma gestão financeira. Porque pessoas que não têm gestão financeira estão sempre ansiosas. E a ansiedade, ela é um fator que impacta diretamente na sua produtividade. Ou seja, quanto mais ansiosa você está, menos produtiva você está. Então, as hard skills são as competências técnicas. De repente, você até faça uma agenda maravilhosa, você tem um planner lindo, mas você não consegue colocar isso em ação. Por quê? Porque você precisa das soft skills, que são as competências comportamentais. Então você precisa aprender a lidar, né, com as suas emoções, porque eu penso, falo, sinto e me comporto. De acordo com o meu comportamento, eu tenho ou não os resultados que eu preciso. Então, pessoas altamente produtivas, elas têm um autoconhecimento profundo. Elas sabem a hora que elas estão com preguiça, elas sabem a hora que elas estão procrastinando, elas conhecem seu perfil comportamental, seus dons e talentos, suas forças pessoais, seus pontos fortes, seus valores, a sua missão, elas conhecem a sua linguagem de valorização e tudo isso forma a sua identidade. Pessoas com identidade firmadas, elas sabem de fato para onde estão indo, elas sabem de fato para onde estão caminhando, quais são os seus objetivos, quais são as suas metas, como essas metas foram criadas, elas têm uma mente possibilitadora, uma mente mais expansiva. Então, se você quer ser uma pessoa muito mais produtiva, você precisa passar por esse processo de autoconhecimento. E talvez você possa estar se perguntando, Manu, como eu passo por esse processo de autoconhecimento? Então, o processo de autoconhecimento, ele pode ser feito com uma condução, com apoio, com ajuda, através de uma mentora que vai trazer para você todas essas ferramentas de autoconhecimento, te dando clareza sobre, de fato, quem você é, fortalecendo a sua identidade. Esse é um trabalho que eu amo fazer, inclusive. Ou ele pode ser feito através de livros de autoajuda, né? Antigamente tinha um pouco de preconceito com os livros de autoajuda, mas eles são incríveis. Com cursos, né? Como o Método MOP, por exemplo, que tem uma sequência de orientação, que tem ferramentas inseridas dentro do curso, né? Uma mentora que já passou por todo esse processo que ensina vocês, porque não adianta você comprar um curso ou fazer uma mentoria com alguém que não passou por esse processo. Então você pode fazer com orientação direta ou indireta, direta da sua mentora, indireta através de livros, de cursos e de imersões, onde você vai passando por esse processo. Então, o que eu te oriento? Que você comece essa busca nos livros, nos cursos e, obviamente, podendo, tenha uma mentora, porque ela vai te conduzir. E lá no final dessa aula eu tenho uma surpresinha para você. Fique até o final. Um ponto importante do autoconhecimento é que quem não sabe quem não tem identidade formada, acaba sendo conduzida pelo efeito manada que a gente chama. Então, se o mundo está indo para cá, a pessoa vai. Se o mundo está indo para lá, a pessoa vai. Se ela está andando com um grupo de pessoas que tem um estilo de pensamento, ela segue aquele estilo de pensamento. De repente ela muda de grupo e aquele grupo tem um outro estilo de pensamento, ela vai para lá também. Então, a identidade formada, ela te ajuda a ter um rumo, um caminho. E aí você se torna muito mais produtiva, porque você para de seguir as demandas do mundo, para de seguir as demandas alheias e começa a focar naquilo que de fato faz sentido para você. O segundo passo para ser muito mais produtiva é a organização interna
e externa. E primeiro, que fique claro que a organização interna é a mais importante, porque mente confusa não toma decisões. E no nosso dia a dia nós temos microdecisões e macrodecisões. As microdecisões consomem muita da nossa energia, porque toda hora nós precisamos pensar e tomar aquela decisão. As macrodecisões, elas nos levam para lugares maiores, para realizações maiores. Então, com uma mente organizada e uma agenda organizada, uma rotina produtiva, um dia a dia extremamente desenhado, você vai conseguir reduzir as suas microdecisões para economizar mais energia para as macrodecisões, que são as que vão te levar, de fato, para rotinas de sucesso. Porque rotina você já tem. Talvez esteja totalmente bagunçada. Disciplinada você já é, talvez não para as coisas importantes. Então tem pessoas que falam para mim, Manu, eu tenho muita dificuldade de ser disciplinada. E aí de repente eu vejo que essa mesma pessoa que diz que tem dificuldade de ser disciplinada, ela segue séries, ela segue artistas, todos os dias ela come porcaria, todos os dias ela dorme até tarde, todos os dias ela não ora, todos os dias ela vara a madrugada assistindo série. Então, essa pessoa ela é disciplinada, só que ela é disciplinada para as coisas ruins. Ela é disciplinada para os fatores ansiogênicos. Porque se você fica rodando rede social o dia todo, e dentro do MOP eu falo muito sobre isso, né? Sobre as ações que nós fazemos que são fatores ansiogênicos. Ou seja, vão te trazer taquicardia, sudorese, ansiedade generalizada para algumas pessoas, vão te trazer insônia e entre outros sintomas da ansiedade. São ações que nós mesmos provocamos no dia a dia e no efeito manada e muitas vezes anestesiados e até mesmo alienados, nós estamos dentro desse sistema que nos engole e a gente nem percebe. Então, organize a sua mente e organize o seu espaço, porque a falta de organização é um ato de desamor. Então, quando você não organiza o seu espaço, você não ama o seu espaço, você não se ama. Quando você não para fazer uma terapia, um auto-coach, um diário, uma meditação, um momento de devocional, de oração, você não está praticando atos de amor para você mesmo. Então é muito, muito importante que você entenda que organizar as coisas vai aumentar a sua produtividade, que organizar a sua mente, organizar as suas emoções, organizar o teu espaço físico vai te levar a ser uma pessoa mais centrada. Hoje eu acredito que a maior dificuldade da humanidade é encontrar esse centramento de energia, esse centramento de equilíbrio, esse centramento de dizer não, esse centramento de olhar para dentro de si mesma, de estabelecer limites para si, mas tudo isso só é possível quando você parte da organização. Então você se conhece, você se organiza suas emoções, sua mente, seu espaço físico e depois você passa para as próximas etapas. O terceiro passo é disciplina acima de motivação e domínio próprio acima de disciplina. Muitas pessoas falam sobre disciplina, você precisa de ser disciplinada, você não precisa de mais motivação. Você precisa sim de motivação, porque motivação é motivo para ação. Você precisa saber o que te move, o que te encaminha para a vida, o que faz seu coração arder, quais são os seus desejos para essa vida, qual é a sua missão, qual é o seu propósito, qual é a sua missão dentro da sua casa, para com as pessoas que Deus te confiou. Você precisa de motivação. Motivação é motivo para ação. Porém, a motivação ela não funciona todo dia. Vai ter dias que você não vai estar motivada. Vai ter dias que você vai estar cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de dúvidas, de ansiedades. Que o seu espírito vai estar abatido, como diz o salmista. E nesse dia o que equivale? Nesse dia a disciplina também não vai funcionar. Sabe por quê? Porque quando o meu espírito está abatido, quando a minha alma, que é o meu centro emocional de conexão com a humanidade, ela está abatido, o que vai acontecer com a minha disciplina? Ela vai para o ralo junto. Então, nesse dia, eu preciso de quê? Domínio próprio, autogoverno, que é um fruto do espírito. Então, quando eu fortaleço o meu espírito e eu tenho domínio da minha carne, domínio dos meus pensamentos, das minhas emoções, aí sim, nesse dia, eu vou conseguir manter a minha rotina, vou conseguir ser produtiva e seguir adiante. E peraí que tem um adendo aqui importante para você, tá? Aqui eu não estou dizendo para você não sentir. Sim, você precisa sentir.
Você precisa sentir e mais do que sentir. Dentro do módulo de Mindfulness no Método MOP, eu te ensino como é importante o sentir. Como é importante o aceitar. Aceitar que você está ansiosa, aceitar que você está procrastinando, aceitar que você está com preguiça, aceitar que você está amedrontada, que você está triste, porque nós somos seres emocionais. Mas o que nós precisamos é sermos intencionalmente emocionais. Nós precisamos ser conscientes emocionais. E pessoas que são intencionais e conscientes das suas emoções, elas entendem que elas vão passar por esse processo. Ninguém aqui é alecrim dourado. Vai ter dia que a gente vai estar só a capa da gaita. Vai ter dias que emocionalmente você vai estar destruída e você precisa sentir, respirar, colocar a mão no seu coração e dizer: eu entendo, eu aceito, eu recebo. Sim, eu estou ansiosa. Sim, hoje eu estou com sintomas de ansiedade. Sim, hoje eu estou procrastinando. E como eu desejo transformar isso? O que isso me ensina? É a partir daí que a maturidade vem. A partir do momento que você entende que você passa por tudo isso, nessa espiral infinita de sobe e desce de emoções. E se você esconde isso embaixo do tapete, uma hora vai explodir na sua cara como um burnout. E foi isso que aconteceu comigo. Eu era um pedaço de pau, uma pedra, não sentia, não me permitia sentir, passava por todas as dores igual um caminhão. E aí na hora que essas emoções explodiram, como eu falei pra vocês, foi um vulcão em erupção e eu precisei parar. Eu não quero que isso aconteça com você. Então, o autogoverno, ele é trabalhado quando eu me conheço, quando eu entendo que eu sou um ser emocional, quando eu entendo que eu sou um ser espiritual, que possui uma alma e habita em um corpo. E a partir disso, eu começo a me centrar em mim, eu começo a me concentrar em mim, eu começo a olhar para mim, a receber e entender o que está acontecendo comigo. E através disso, eu vou me fortalecendo emocionalmente. E aí sim, a disciplina, a motivação e o autogoverno vão me ajudar a ter dias mais produtivos. O quarto passo é o foco com inteligência. O quarto ponto é o foco com inteligência. O foco com inteligência é aprender a dizer não. O foco com inteligência é avaliar a sua rotina, avaliar a sua agenda e colocar sua atenção plena ali naquilo que de fato é importante para você. Como dizia o Mihaly, né? Entrar em estado flow naquilo que de fato vai te trazer o que você quer. E não importa o que é. Não importa se é produzir para ganhar dinheiro, não importa se é cuidar da sua casa, não importa se é cuidar dos seus filhos, né? Ser participativa, ativa em todos os momentos da vida dos seus filhos, ter um momento de autocuidado, não importa o que seja. Se você consegue colocar foco e atenção naquilo, vai ser bem feito e vai ser feito com menos tempo. Porque pessoas que não têm foco, elas começam a tarefa, param a tarefa. Aí depois volta para a tarefa, aí para a tarefa, aí volta para a tarefa, aí para a tarefa. Aí sobe emocional, aí pensa que não vai mais fazer essa tarefa. De repente volta para essa tarefa. Se você tivesse colocado foco 100% aqui, você realizava essa tarefa, terminava essa tarefa e aí você ia para a próxima. Então foco com inteligência é escolher as atividades que você vai fazer no seu dia a dia, entrar em estado flow, mergulhar nisso profundamente, finalizar e só depois ir para a próxima tarefa. O quinto passo é metas com propósito. Metas é bússola para a vida. E como eu percebo que as pessoas têm dificuldade com a palavra metas, tem medo de falar de metas, tem medo de pensar em metas, sempre acham que metas são coisas ruins, mas quem não tem metas está sem caminho na vida, está sem objetivo, porque se você tem um objetivo, você tem meta, se você tem meta, você tem um objetivo, não tem como caminhar fora disso. E se você quer ser uma pessoa mais produtiva, você precisa aprender a desenhar as suas metas de forma inteligente, metas que façam sentido para você, que se conectem com a sua família, que é o seu bem mais precioso, metas que se conectem com a tua missão de vidas, metas que sejam realistas, que sejam possíveis de serem realizadas, e tudo isso eu ensino no Método MOP, né? Existe uma aula só sobre construção de metas inteligentes. Então, para eu ser mais produtiva, eu preciso estar caminhando para algum lugar, eu preciso estar indo para algum lugar. Por quê? Porque aí sim eu vou conseguir colocar foco, aí sim eu vou conseguir pegar as atividades que vão me levar para esse objetivo, inserir na minha rotina, trabalhar minha disciplina e minha motivação com o meu domínio próprio para conduzir o meu dia a dia para aquilo. O sexto passo é o autocuidado. Quem não se ama não consegue cuidar de ninguém, fazer missão, seguir propósito, realizar objetivos e com isso a produtividade vai lá no chão. A ordem correta da
escala, né, de prioridades é Deus, eu, família e negócios. Perceba que primeiro Deus em primeiro lugar. Mas se eu também não me amo, se eu não me cuido, eu não sinto nem vontade de orar. Eu não sinto nem vontade de estar na casa do Senhor. Eu não sinto nem vontade de estar diante de Deus. Então, eu preciso cuidar de mim. Você precisa cuidar de você. Fazer coisas que você gosta. Lá no começo dessa Masterclass, eu falei pra você que eu amo cozinhar. E sabem que quando eu tive meu burnout, a minha psicóloga perguntou, Manu, o que que você gosta de fazer? E eu disse, trabalhar. E ela disse, não, outra coisa. Eu disse, não sei. Olha como estava preocupante o meu quadro. E aí, a partir dali, a gente identificou, entendeu que eu estava realmente viciada em trabalho. Eu era uma workaholic. E aí, ela perguntou novamente e falou, pode tomar tempo para pensar. E eu disse, cozinhar. E foi a partir do amor pela cozinha que eu fui resgatando as coisas que eu gosto de fazer. Então, eu gosto sim de cuidar da minha unha, do meu cabelo, eu gosto de cuidar do meu corpo, eu gosto, né, até porque meu corpo é templo do Espírito Santo e eu preciso cuidar dele, porque eu moro nesse corpo, eu sou um espírito que possui uma alma e moro em um corpo. Se eu não cuido do meu corpo, como que eu vou cuidar das minhas metas e dos meus objetivos? E perceba que aqui tem um gap muito importante, que é, vamos lá, eu preciso dominar a minha vida, eu preciso trabalhar o autogoverno. E aí eu não consigo controlar o que eu como. E se eu não consigo controlar o que eu como, eu estou tendo uma distorção da autoimagem. Eu me olho no espelho e talvez você esteja bem acima do peso e receba isso com muito amor, né? Você não esteja cuidando da sua saúde física. Há dias você não vai, né, ao médico se cuidar, ao ginecologista, enfim, e fazer seus exames. E aí vira uma bola de neve, porque eu me olho no espelho, eu não vejo como eu estou de fato, eu não cuido da minha saúde, eu não tenho domínio próprio, e aí eu quero ser produtiva, e aí eu quero realizar sonhos, e aí eu quero ser uma pessoa que consegue acordar cedo, fazer atividade física. Não tem como você ter um dia incrível se você não se ama, se você não domina o que você pensa, se você não domina o que você come, não tem como se você não se coloca na presença de Deus. Por isso que o Método MOP é um curso completo, que eu vou te ensinar a trabalhar corpo, alma e espírito. Eu vou te ensinar como esse autocuidado, como zelar da sua saúde pode te levar a ser uma pessoa mega realizadora. Você não conhece nenhum CEO, nenhuma pessoa de uma grande empresa, de uma grande multinacional. Você não conhece nenhuma pessoa que realizou grandes coisas que não se cuida, que não se ama, que não se coloca numa posição de prioridade na sua vida. Porque eu preciso primeiro cuidar de mim para depois eu cuidar da minha família. Então, quer ser mais produtiva? Se cuide. E uma coisa importante sobre o autocuidado é que quem se abandona para dar conta de tudo, uma hora vai precisar cuidar de si mesmo e não vai ter energia para isso. Então, não se abandone para cuidar de tudo, porque se você morrer, se você for embora, saiba, a vida das pessoas vai continuar sem você. E puxando esse gancho do autocuidado, porque o autocuidado não é apenas a saúde do corpo físico. O autocuidado é o meditar, é cuidar do espírito, é tirar tempo para si, é gerir suas emoções, é ter um processo, né, de gentileza consigo mesmo. E aí eu quero trazer o 7º passo da produtividade para você, que é a saúde do corpo físico, tá? O autocuidado, ele envolve, né, como eu me olho no espelho, ele envolve como eu cuido da minha imagem pessoal. O autocuidado segue para meditação, espiritualidade, tirar tempo para fazer coisas que eu gosto, andar de bicicleta, cozinhar e etc., tá? O 7º passo é a saúde do corpo físico. É o que você come, quanto você dorme, como você cuida dos seus hormônios, do sexteto da produtividade, como você cuida do seu estresse. Por quê? Porque nós temos cortisol e testosterona. O cortisol é o hormônio do estresse. Então, se você está extremamente estressada, o que vai acontecer com você? Naturalmente, a tua testosterona ela vai cair. Então, o hormônio, tá, da produtividade, da energia, é a testosterona. Se você é uma pessoa que vive estressada, com demandas bagunçadas, aceitando demandas que não são suas, né, com toda essa vida badernada e bagunçada que você vive com picos de estresse.
E por isso que você não tem energia, porque o estresse da tua vida bagunçada baixa a tua testosterona, que é o hormônio que deveria te dar o quê? Energia, né? Vontade de viver, vontade de fazer, de realizar, de levantar da cama, cheia de energia. Então, cuidar da saúde física é cuidar da produtividade, porque mente cansada, corpo lento. E produtividade exige vitalidade. Produtividade exige energia de você. Então eu quero te deixar aqui uma provocação. O que você comeu ontem? Hoje? Quantas horas você dormiu? Ficou rodando rede social de madrugada ao invés de estar descansando o seu corpo e a sua mente, vendo coisas totalmente improdutivas? Quantas vezes por semana você está fazendo sua atividade física? Você tem bebido água? Você tem ido ao médico? Você tem cuidado dos seus alimentos verdadeiramente, pensado, olhado para o que você come? A maioria das pessoas hoje, elas comem sem nem prestar atenção no que elas estão comendo. Então, eu quero te convidar a cuidar do seu corpo físico, fazer os seus exames e dentro do Método MOP eu vou te dar um checklist disso. Quais exames você precisa fazer, que médicos você precisa procurar, que sexteto da alta performance é esse, né, que vai te levar para performar melhor em todas as áreas da sua vida, né? Como fazer uma rotina de sono de excelência para que você cuide do seu corpo físico e a partir disso você cuide da sua produtividade. O oitavo passo para ser muito mais produtiva, esse aqui eu acredito que é o segredo de sucesso. É o equilíbrio emocional diário. E eu posso traduzir isso para você em duas palavras: ressignificar e resiliência. A resiliência é a capacidade emocional muito utilizada hoje pela psicologia positiva de lidar com os reveses da vida e continuar de pé. Porque sim, na nossa vida nós teremos todos os dias desafios emocionais. Nós teremos problemas, nós teremos desafios, nós teremos conflitos, nós teremos confrontos e tudo isso, se não alinhado e se não trabalhado com resiliência, joga a tua energia lá no chão. E aí simplesmente muitas e muitas pessoas fazem isso. Tudo que elas estavam construindo de trabalho, né, profissional, espiritual, muitas vezes até emocional, familiar, vai por água abaixo pela baixa resiliência. O problema chega, ele te confronta e você simplesmente paralisa diante dele. Então a resiliência é: o problema chegou, ele me confrontou, eu vou olhar para ele, eu vou processar esse desafio com calma, né? A maturidade também traz isso pra gente. Ali quando a gente tá saindo da adolescência, ou até mesmo na adolescência, na primeira vida adulta ali, a gente quer que tudo se resolva muito rápido. A gente quer que os problemas desapareçam muito rápido da nossa vida. Mas a maturidade, a inteligência emocional me ensinaram que alguns problemas precisam de um tempo certo, precisam de serem maturados para que eles possam nos ajudar a crescer e evoluir. Porque sem problemas na vida, nós vamos ficar estagnados, creia nisso. Então a resiliência é a capacidade de, diante do desafio, continuar o meu fluxo de trabalho, de crescimento, seja ele espiritual, emocional, familiar, financeiro, profissional, diante dos problemas, diante das adversidades. Fácil, não é? E lembrando que existe um limite que eu quero te ensinar no Método MOP. Como colocar esse limite? Como saber se aquele problema ele realmente precisa que eu às vezes pare tudo e reflita sobre ele, respire para resolvê-lo, ou como esse problema ele vai ficar num cantinho ali e vai ficar ali, ó, até que eu consiga respirar e pensar sobre ele. Qual limite eu coloco para minha vida emocional? Porque lembra que lá no começo eu te falei que eu não sentia as dores, eu ia vivenciando as coisas, tudo embolado e trabalhando e produzindo, e trabalhando e produzindo. E não é isso. É colocar limites, ser resiliente e alguns problemas sim vão carecer que você chore, né, que você procure ajuda terapêutica, espiritual, emocional, apoio nos amigos, que você se debruce às vezes em cima dele para senti-lo, passar por ele, crescer com ele e avançar.
Outros não, outros vão necessitar que a gente olhe para eles e fale, agora não é sua vez. Eu brinco, né, aqui em casa, agora não é sua vez, quieta aí, que agora nós vamos trabalhar, né, outra coisa. Então, para ser mais produtiva, eu realmente preciso ter resiliência. E o segundo R é o ressignificar. O ressignificar rápido, o entender que eu não sou a pessoa mais problemática da vida, não se colocar no papel de vítima e entender que tudo que chegar para você chegou porque tinha que chegar. E 90% é como você reage a isso. Então a arte da ressignificação rápida vai te ajudar a ser mais produtiva e emocionalmente mais saudável. O nono passo são as ferramentas certas para te dar a direção. Então as ferramentas certas são: qual agenda eu uso? Qual método de organização eu uso? Como eu organizo a minha casa? Né? Que dia que eu faço a faxina? Como que eu faço os meus filhos me ajudarem? Como que eu preparo as coisas que são mais importantes para mim? Como que eu separo aquilo que é importante, aquilo que é delegável, desnecessário, aquilo que é urgente? Como que eu crio essas demandas, essas rotinas, esses mapas, essa agenda que vai me salvar da sobrecarga? Então tudo isso eu ensino dentro do método MOP. Como você vai se tornar inteligente emocionalmente, construir uma rotina de sucesso, usar os métodos certos para se tornar uma pessoa mais produtiva. Sabe por quê? Porque pessoas que têm métodos, rotinas e agendas, sobra tempo para elas. A vida delas é tão alinhada que elas falam assim, meu Deus, já terminei tudo e ainda faltam 2 horas para o dia acabar, ainda falta 1 hora para o meu expediente acabar e eu já fiz tudo. Ou seja, é uma pessoa que tem uma vida mais leve, é uma pessoa que não vai ter um monte de demandas atrasadas. Por quê? Porque ela segue métodos, porque ela tem uma vida organizada, porque ela tem rotinas, porque ela tem mapas, porque ela tem organização. E aí sim, ela vai conseguir produzir muito mais. E o 10º passo, eu deixei por último, não menos importante, aliás, eu creio que ele é o mais importante de tudo isso. O 10º passo me ajudou a construir essa vida leve, me ajudou a ter maior controle sobre a minha mente, sobre os meus pensamentos e emoções. O 10º passo me ajudou a ter mais senso de propósito. O 10º passo me ajudou a entender minha missão, a me conectar com aquilo que é mais importante para mim. O 10º passo é a espiritualidade com propósito. O 10º passo é entender que na pirâmide das crenças, eu sou, eu faço, eu tenho. Na pirâmide das crenças, o ser é a base de tudo. E o ser vem da espiritualidade, o ser vem da missão, o ser vem do propósito. Você sabe como definir um propósito? Você sabe como alinhar a sua missão de vida? Perceba que propósito caminha por 4 passos. Propósito é aquilo que eu faço bem e é visto pelos outros como algo que eu faço bem. Propósito é a minha paixão, arde no meu coração, eu sinto vontade de fazer isso. Propósito é o que ajuda o mundo a ser um mundo melhor. E propósito é aquilo que de fato eu posso monetizar, ganhar dinheiro com isso. E isso é escondido das pessoas. As pessoas acham que quem tem propósito não pode ganhar dinheiro com seu propósito. Por que não? Entende? E tudo isso eu quero te ensinar. Como você define muito bem o seu ser. Perceba que nós começamos com o ser, com o autoconhecimento profundo e terminamos com o ser, com o autoconhecimento profundo, com a base, porque a espiritualidade é a base de tudo. Eu sou um ser espiritual que moro no corpo e possuo uma alma. Se eu sei por que Deus me colocou aqui, tudo faz diferença. Eu sempre brinco com as minhas alunas e mentoradas e em palestras que você não é um pedaço de carne que Deus jogou lá na terra e falou assim, vai ocupar o espaço. Não, Deus te fez para um propósito e uma missão e com isso alinhado, sua vida é muito mais produtiva porque o seu foco vai estar naquilo que te preenche. E é claro que nós precisamos também ter senso de responsabilidade e entender que nem sempre as demandas e as atividades do dia a dia elas vão preencher a gente. Vão ter demandas e atividades que a gente vai precisar fazer mesmo sem missão, mesmo sem propósito, mesmo sem vontade. Mas quanto mais nós colocarmos valor nas coisas que a gente faz, mais propósito, missão e produtivos, equilibrados
e leves nós seremos. Chegou a hora da sua virada de chave, da sua virada radical. Eu creio que até aqui, nesses minutos que nós passamos juntas, com esses 10 passos poderosos para você se tornar muito, muito mais produtiva, leve, eficaz, eficiente, realizada, você já aprendeu muita coisa. Mas imagina aprender tudo isso com profundidade e muito mais. O novo método MOP tem 18 módulos e mais uma aula gratuita sobre perfil comportamental completíssima de mais de 2 horas, onde eu vou te ensinar todas as chaves de se relacionar bem, todas as chaves de se encontrar na vida, de saber quem você é através do seu perfil comportamental, que vai te ajudar a se entender e a entender melhor o outro. No método MOP, os 18 módulos são basicamente tudo isso que eu te falei, com aprofundamento, com profundidade. No método MOP, nós vamos caminhar desde a organização da sua casa, com um checklist poderoso de quais dias você vai arrumar o que da sua casa, de como aproveitar um tempo livre para fazer toda a dieta da sua família, de como organizar desde a sua gaveta de calcinha, a sua geladeira até a sua agenda. Eu vou te trazer técnicas da neurociência para que você possa ter esse centramento, esse autocontrole, esse autogoverno. Nós vamos trabalhar ferramentas para você entender sua missão e seu propósito aqui na vida. Nós vamos te ensinar todos os mapas mentais, todas as ferramentas de organização possível. Nós vamos caminhar desde o teu financeiro até o teu emocional para que você seja uma pessoa leve, produtiva, equilibrada e que consiga disseminar isso para as outras pessoas. E o novo método MOP, ele será lançado no dia 26 de julho, que é o dia do meu aniversário, o dia que Deus me trouxe aqui para essa terra. É um dia com muito propósito e significado para te ajudar. E eu tenho um super presente para você. Sim, o método MOP será lançado no dia do meu aniversário, mas quem ganha o presente é você. Com esse cupom que está aqui na tela, você vai adquirir, entrar para o hall das minhas alunas do método MOP, para ser uma pessoa muito mais produtiva, livre de procrastinação, centrada, focada, realizadora. Sim, realizadora, porque quem sabe para onde está indo, quem tem uma direção de vida se torna realizadora. Então, com esse cupom de desconto aqui, você vai entrar pro hall das minhas alunas com um valor assim, ó, gente, super especial de R$ 997 por R$ 497 reais, e esse cupom é exclusivo para você que está assistindo essa Masterclass especial que eu gravei para você. E se você quer ir além, mano, eu já tentei outras vezes e eu preciso de alguém segurando a minha mão e caminhando junto comigo. No grupo do WhatsApp, escreva o nome VIP. Apenas por escrever o nome VIP, você será chamada por uma pessoa da nossa equipe que vai agendar com você uma entrevista de mentoria comigo, para eu entender se de fato a mentoria é para você ou se apenas o curso vai impactar e fazer a diferença na sua vida. Eu quero caminhar com você. Eu quero ser sua professora, sua mestre, sua mentora, sua treinadora comportamental, te conduzindo nesse processo de uma vida muito mais leve, com muito mais propósito, com muito mais missão. Então vem ser aluna do método MOP, porque tá tudo ficando lindo, tá tudo incrível e eu tenho certeza que você vai amar caminhar nessa jornada, porque se eu conseguir, você também pode. Um beijo e até o método MOP.